Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à segunda live da ocupação Encrespados, no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC. Antes de passar a palavra para a mediadora e para a convidada de hoje, eu vou passar a palavra para a Tereza Pérez, que é diretora-presidente da Comunidade Educativa SEDAC, para abrir as portas da casa aqui para o pessoal. Tereza? Obrigada, Emily. Bom, primeiro é um prazer recebê-los. A semana passada foi muito legal, com o Bruninho Souza e o Samuel Emílio. O debate foi em torno do Enem, mas foi além do Enem. A gente discutiu coisas de política pública, de juventude. Foi muito legal. Quem não assistiu, pode buscar busca no YouTube, né? SEDAC Vídeos. Isso, tá no YouTube SEDAC Vídeos da gravação. Vale a pena assistir mesmo, já me deu umas ideias, já conversei das ideias que veio dessa live, já conversei com gente do Conselho Nacional, já fui articulando, porque foi muito bacana mesmo. Hoje a gente vai receber a Viviana e a Amanda com o tema de autocuidado. Também acho que vai ser sensacional, vocês fiquem à vontade para perguntar um monte de coisa. E o tempo é curtinho, 1 hora só, então eu vou sair, vou deixá-las. A Michele também, que está aí nos bastidores, está escondidinha, que também já ficou semana passada. Obrigada, Michele, de estar aí. E eu peço para a Amanda, então, contar um pouco o que é o coletivo Encrespados e também se apresentar e apresentar a Viviana, tá ok? Boa live, pessoal. Eu também vou sair daqui, deixar a Amanda e a Vivi conversarem, e aí no fim a gente vem aqui dar um tchau também. Tchau, tchau. Tchau. Boa live para vocês. Eu já agradeço vocês terem ocupado o SEDAC. Faça de vocês mesmo. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a todos do SEDAC, muito obrigado por ceder esse espaço de diálogo. E agradecer também a maravilhosa Vivi, para estar conversando com a gente nessa conversa, para falar sobre isolamento, sobre autocuidado e como a gente cria redes. E eu vou começar a falar um pouquinho quais as atuações do coletivo, o que a gente faz. O coletivo ele vem atuando desde 2015 em escolas públicas, falando um pouquinho sobre estética negra, dando oficinas para jovens e crianças, para poder falar também quão é importante ter jovens dentro da escola e quão é importante o jovem falar para o jovem. Então, o coletivo, desde 2015, ele vem ajudando crianças e adolescentes em ambientes públicos. Antes de começar, eu quero saber de você, Vivi, como que a gente fala de autocuidado e como que a gente cria redes em meio a tanta informação ruim, né? E em meio à morte de crianças pretas e também como que a gente vê casos de situações casos de mulheres que sofrem violência doméstica, perdão. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que toda a possibilidade da gente se conectar, da gente trocar ideias, da gente partilhar, né, desse momento que estamos vivendo ao mesmo tempo, né, mas cada pessoa no seu quadrado, eu acho que é uma oportunidade a ser celebrada, né, e eu começo pensando que esse momento é um momento muito complexo, né, é um momento muito difícil e é um momento que ninguém estava preparada ou preparado para viver, né? Eu costumo dizer para as pessoas que, ocasionalmente, na minha cabeça, passava até a possibilidade de que um dia um avião pudesse cair na minha rua, né? Porque eu tenho algumas memórias, assim, de alguns acidentes que aconteceram na minha infância, quando eu era criança, um avião caiu aqui, outro avião caiu ali, mas eu jamais pensei que aquilo que a gente via nos filmes de terror, né, ia virar o nosso cotidiano, né? A gente pensar num vírus, né, para o qual hoje não tem cura, as pessoas estão se recuperando,
da doença, né? A gente não tem vacina, né, para esse vírus, a quantidade de pessoas que já partiram e todos os cruzamentos, né, que a gente faz de dizer que como para quem já estava vivendo uma situação difícil, agora a situação fica muito pior, né? Se você estava vivendo antes uma situação, né, dentro desse contexto, porque a gente vive um mundo desigual, a gente está num dos países que concentra as maiores taxas de desigualdade do mundo, né? O Brasil é um país de muita desigualdade, então, para quem já estava muito ruim, agora está infinitamente pior. Seja porque as pessoas, diante da perspectiva, né, das medidas de isolamento social, que elas são necessárias para a gente conter ou tentar conter o avanço do vírus, essas pessoas, elas perderam parcial, algumas perderam totalmente suas rendas, né? As pessoas, quando ficam na casa, a gente tem as mulheres e crianças, né, aquelas que convivem, né, com autores de violência doméstica, a potencialização desse risco, violência contra a criança, violência sexual, o trabalho infantil, né, um risco, a gente está chegando aí perto do 12 de junho, né, e todos esses riscos acontecendo além, né, da gente perceber um sistema de saúde que já não comporta, né, essa perspectiva, e aquilo que era anterior à pandemia se mostrando agora na evolução dos quadros de doença, né? As pessoas que viviam em condições muito precárias, elas estão morrendo mais, né? As nossas e os nossos, como eu costumo dizer, as pessoas pretas, as pessoas pobres, as pessoas periféricas, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido de todos esses riscos, tudo isso que está acontecendo, quando a gente fala de fome, quando a gente fala de falta de recursos, ou de pessoas que estão indo trabalhar, né, eu não sei se vocês estão acompanhando a situação de Miguel, né, do menininho negro de 5 anos de idade, assassinado, né, em Recife, porque quando a gente não pode considerar que é acidente, aquilo que aconteceu com Miguel, né, e a gente falar de autocuidado, as pessoas podem dizer, hã? Como assim? Você está falando de autocuidado, né? Tem coisas mais urgentes para falar. A gente precisa falar de lutar para ter comida, a gente precisa falar de lutar para ter moradia. As pessoas que estão na rua hoje estão muito mais expostas, né? E aí eu digo assim, às pessoas, gente, a luta, ela é necessária. A gente luta, né, porque é necessário lutar, porque a situação de desigualdade nos coloca em condições de lutar para que a gente tenha uma equiparação de direitos. Mas o autocuidado, ele é essencial. E aí eu lembro de uma menina que eu conheci no ano retrasado, que ela dizia assim, que a avó dela perguntou para ela, ainda dentro daquele contexto das polarizações nas eleições, a avó dela disse assim, minha filha, você sabe qual é a melhor militante? Você sabe qual é a melhor ativista? E aí ela dizia, é a Greta? Não. É a Malala? Não. É a Angela Davis? Não. Vó, falou o nome de todos que ela conhecia, né? E ela falou, vó, então qual é? Ela fez assim, é a que está viva. A melhor ativista é aquela que está viva. E a gente não pode entender a nossa vida sem o cuidado. Né? O cuidado é uma dimensão da vida, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem, né? E é por isso que a gente está aqui para fazer essa conversa hoje, porque a luta é necessária, mas o cuidado, ele é essencial. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Perdão. Essa é a minha vida. Sim, é exatamente sobre isso. Hoje cedo eu estava conversando com meu companheiro. Eu falei assim, como que eu vou iniciar uma live falando sobre rede de apoio, de autocuidado, sendo que está acontecendo inúmeras coisas, sabe? Sempre aconteceu. Mas, de fato, a mídia está olhando agora para todos esses casos. Então, pensar em isolamento é pensar também em como que as pessoas estão vivendo, né? Eu acho que esse isolamento, eu sou privilegiada, porque eu não estou precisando estar trabalhando na rua, mas tem pessoas que estão trabalhando. Então, uma pergunta para você, eu queria saber de você, como você acha que esse isolamento pode ser um sinônimo de vulnerabilidade para mulheres e crianças dentro de suas casas? Sim, sobre diversos aspectos, né? Eu gosto de falar as coisas bem no miudinho, né? Como a gente diz lá em Recife, né? De pensar assim,
né? A casa, ela é um lugar muito bacana, mas esse lugar, ele não é muito bacana para muita gente, porque nem sempre essa casa significa proteção, nem sempre essa casa significa um espaço digno, né? Um espaço em que a gente está ali com dignidade. Então, tem vários níveis de violência que podem estar presentes quando a gente pensa em ficar em casa. Então, vamos começar pensando nessa casa, né? Eu não sei se tu tem a mesma impressão que eu, mas toda vez que eu assisto a televisão, aí eu vejo as propagandas, né? Fique em casa. Nesse momento, nós estamos com você. Aí é um vídeo que mostra uma pessoa, geralmente branca, né? Num apartamento que a gente pensa, né, que essa pessoa mora sozinha, está sozinha morando num apartamento grande, né, extremamente confortável, né, e essa pessoa está ali usando o telefone, ou está usando o iPad, ou usando o que seja, para falar com alguém que também está morando sozinha num apartamento super confortável, com uma vista linda. Tem uma das últimas propagandas, tem uma senhora que está num quarto que a parede é toda de vidro, e ela olha lá os vales e montanhas. E aí eu pergunto assim, é todo mundo que vive assim? Como é a casa das pessoas? A maioria das pessoas no Brasil vive em condição de pobreza, algumas vivem em condição de pobreza absoluta e de miséria, né? Tem pessoas que sequer têm casa. Se a gente fala que na pandemia a gente precisa ficar em casa, bom, tem gente que não tem casa. A gente tem uma população de rua no Brasil. Mas depois a casa das pessoas não é essa casa que passa na propaganda que a gente pede para as pessoas ficarem dentro. Tem gente que vive numa casa que é um cômodo, que não tem janela, que passa lá, sobe meio mundo de escadaria e tem lá aquele cômodo que mal cabe uma cama ou um colchão. E essa pessoa, como é que está sendo para ela ficar em casa? Ficar em casa nesse contexto é muito violento. E é a partir daí também que a gente precisa olhar a perspectiva de não adesão, né, a ficar dentro de casa, dentro de bairros periféricos. Porque às vezes a pessoa não tem uma casa para ficar dentro, a pessoa mora num quadrado que não tem janela e que é insalubre, né, e que ela geralmente usava só para dormir antes. Mas também tem aquelas pessoas que vivem em moradias muito precárias, uma quantidade enorme de pessoas dentro dessa casa. E aí a gente já pensa que essa casa, então, é um ambiente de muita pressurização, né? Tá suado ficar naquela casa. Mas aí a gente pensa que a casa, essa estrutura, que ela nem sempre é confortável para atender às nossas necessidades de descanso, de a gente se recompor dos desafios do cotidiano, porque aquela estrutura física, ela não permite isso, é muito quente, ou é muito fria, ou a própria estrutura da casa. Mas tem outra coisa, as relações na casa. A gente também está no ranking de países, né, entre os 3 países da América Latina, né, e entre os 5 do mundo, com o maior número de assassinato de mulheres, né? A violência doméstica é uma marca da nossa sociedade. E a gente sabe que a violência doméstica, ela não afeta só a mulher, ela afeta a família inteira, né? Uma criança, um adolescente que convive num lar marcado pela violência doméstica, ainda que esse autor de violência contra a mulher ele não toque nas crianças, ele está ferindo profundamente essa subjetividade, mas a gente sabe que a maioria toca, né, que é um processo assimétrico e que tem muita violência contra a criança e adolescente associada à violência doméstica. Agora, imagina, se antes as pessoas podiam sair, né, saíam de casa e muitas vezes era na escola, né, que alguma professora, professor, na comunidade escolar, se identificava que tinha alguma coisa acontecendo ali com aquela criança, com aquela ou aquele adolescente, e se tomava medidas, né, para interditar, para proteger. Muitas vezes essa mulher, né, quando ela saía para trabalhar, ou essa mulher, quando ela frequentava, vai lá na UBS, ela recebe a visita da agente de saúde. Então, tem contatos sociais que possibilitavam tanto que essa violência fosse percebida, quanto que essa pessoa pudesse pedir ajuda. Quando a gente fala nessa medida de isolamento, a gente corta profundamente, né, esses espaços. E anterior à tomada da medida, a gente não pensou em nenhuma estratégia de mitigação, apesar de, como me disseram as adolescentes, de que a gente já tinha tido a experiência da Europa como um spoiler, né, do que podia acontecer aqui.
Todos os países por onde a pandemia já havia passado, né, tiveram esses elevados índices de aumento de violência doméstica contra a criança, contra a mulher. E aí tem outro aspecto, né? Essas mulheres, para além do fato de estarem vivenciando essa violência, né, por parte de homens que são autores de violência contra a mulher, a gente tem a possibilidade agora de incremento de violência contra a criança. Essas mulheres, elas também estão sobrecarregadas. Por quê? Porque essas 4 horas, 6 horas, às vezes 7 horas, que crianças e adolescentes passavam na escola, agora estão em casa. Quem é que está sendo responsável pelo cuidado? São as mulheres. A pandemia fala de gente doente. Quem é que é responsável pelo cuidado das pessoas doentes? São as mulheres. A pandemia, ela corta postos de trabalho, né? E quem é que é responsável, né, para conseguir levar o dinheiro para casa? São as mulheres. Então, a gente tem uma perspectiva de muito impacto, né, na vida das mulheres nesse momento, né, porque as mulheres, elas são a linha da frente, né, da resposta, mas elas também são, né, as pessoas que dentro de casa estão sob risco, né, e as pessoas, elas vão ficando mais vulneráveis, né, a Sandra acabou de dizer isso, olha, a gente tem visto mesmo que algumas pessoas estão mais vulneráveis durante a pandemia, e é por isso que se a gente não foi capaz de fazer antes, isso que a gente está fazendo agora é parte da resposta que sociedade civil e muitos governos do poder público têm tomado, de tomar medidas, né, para que as pessoas em casa, no isolamento, elas estejam isoladas do vírus, mas que elas não estejam sozinhas, né, que elas estejam livres do vírus e livres de violência, né. Mas é bem louco isso, a gente pensar que nosso próprio lar não seja um lugar onde a gente se sinta de fato acolhida e um nosso lugar de paz, né? Então, quando a gente pensa em violência doméstica, são assuntos que permeiam o cotidiano de muitas mulheres. Assim começou o isolamento, o Disque Denúncia, ele fez uma pesquisa e diz que a violência contra as mulheres cresceu em 9%, as denúncias cresceram em 9%. Então, Vivi, como que a gente cria redes de apoio para essas mulheres que sofrem? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é a gente assumir, né, que a violência ela está acontecendo. Então, a gente vai falar de alguns caminhos, né? Um primeiro caminho é a gente perceber que essa casa ela está muito pressurizada para todo mundo, né? A gente está falando aqui na dimensão da violência mesmo, né? De pessoas que estão convivendo com agressores, né? Mas tem todo esse aspecto de a gente dizer, olha, faz quantos dias, né, que as que estão confinadas e confinados estão? Eu estou trabalhando de home office desde o dia 25 de março. Né? O meu filho, desde o começo da semana, acho que provavelmente desde o dia 20 de março, que ele já não estava mais indo para a escola, as aulas já haviam sido flexibilizadas, né, na escola dele. Então, nesse sentido, estar em casa também gera um impacto para a gente, né, a gente pensar dentro desse momento que a gente está vivendo, de não poder ir na rua, o medo, né, o medo de a gente estar lidando com uma doença que se sabe muito pouco sobre ela, que toda hora são colocadas informações novas, né, e pensar, né, então, que nesses diversos níveis, né, quando a gente pensa na perspectiva da violência contra a mulher, uma coisa que é muito importante é a gente nunca perder de vista que a gente vive num dos países do mundo campeões de violência contra a mulher. É o país do mundo em que mais se mata as mulheres trans. É o país do mundo que é campeão de exploração sexual. Por que eu digo isso? Para que a gente esteja atenta, que a gente esteja ligada, né? Então, se eu estou em casa, se eu sou dessa pessoa que nesse momento, hoje, eu estou passando mais tempo em casa, porque eu não estou indo para a escola, porque eu estou trabalhando de casa, então, treine, né, as suas percepções, né? Desconfie de muito ruído, desconfie de ruído nenhum. Não é estranho a gente morar do lado de uma família que tem um bocado de criança, a gente nunca escuta essas crianças,
né? Pode ser que seja uma situação de violência que esteja acontecendo ali. Ou a gente mora do lado e a gente escuta o tempo todo choro, grito, né, bate porta. Esteja atenta. Ao menor sinal de violência, denuncie. Chame a polícia, né? Chame a polícia, né? Disque 180, Disque 190. Se você acha que é uma situação que você não vai ali ter um flagrante, mas você está desconfiada de que tem alguma coisa rolando ali, Disque 100, Disque para o Conselho Tutelar da sua região. Ou seja, assuma que isso tem a ver com você, que a gente tem um papel na proteção das outras e dos outros. Um outro aspecto é a gente continuar dizendo isso para as pessoas, né? Fazer essa informação chegar. Quem tem grupos de WhatsApp, né, com mulheres, são as mães aqui da minha rua, são as minhas colegas de trabalho, continua mandando essas informações sobre o que é violência, sobre que ela pode sair da situação de violência, se ofereça, né, escute essa pessoa, mas sempre dissemine informações sobre os canais de denúncia, né, porque muitas vezes a gente pensa que todo mundo sabe disso, mas uma coisa que a violência faz com a gente é nos afetar principalmente e antes de tudo, ela é uma violência psicológica, né, então ela meio que desarruma a gente, então às vezes aquilo que é óbvio, que todo mundo sabe, eu não sei. Então, nesse tempo de fazer as pessoas receberem informação e também achar que tem a ver com a gente. E, por outro lado, a gente também pensar em medidas de descompressão. A gente vive numa sociedade que ela é muito violenta, né? E essa sociedade violenta, ela diz para a gente o tempo todo que as nossas respostas, elas sempre são respostas que caminham pela agressividade, né? A gente não tem um repertório, né, de respostas, de habilidades, de competências para lidar com situações difíceis, com situações que possam ser conflituosas, sem recorrer à violência. Então, que tal se a gente começa a falar de outras coisas também pelo positivo? Um tensionamento, uma fonte de tensionamento sem fim nas casas é o volume de trabalho. Então, por que a gente não conversa? Por que é importante todo mundo da família participar do cuidado da casa? E aí, não naquele sentido de dizer, faça, porque se você come, você tem que lavar. Não, gente, a gente é uma espécie que a gente não vive sem cuidado, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar e a gente precisa compartilhar o cuidado, né? As pessoas que têm muitos amigos homens, por que a gente não pergunta, olha, como é que está sendo para você, né? Está aproveitando? Às vezes a pessoa saiu do emprego nesse momento, às vezes a pessoa ou está trabalhando de home office, a maioria das pessoas, muita gente perdeu o emprego, e dizem, olha, como é que você está aproveitando? Né? Então, vamos tentar pelo menos passar um tempo com os nossos filhos, né, e filhas nesse momento, tenta criar um espaço, ou seja, ajudar as pessoas, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso papo, a criar estratégias de descompressão. Esse ambiente está muito pressurizado, tem muita coisa acontecendo, então a gente fica atenta, a gente denuncia, a gente ensina as pessoas a denunciar, mas, pelo outro lado, a gente também acredita que as pessoas podem modificar suas atitudes. E é aí que a gente entra com as estratégias de autocuidado. Sim, e a Carolina Glicério, ela pergunta que como nesse contexto a gente cuida da nossa... Como se cuida diante da violência? Como a gente se cuida diante da violência física e psíquica? Olha, eu tenho um inegociável comigo, né? Eu acho que a gente pode entender, né, aquilo que faz com que muitas pessoas, né, elas cometam atos de violência, se a gente pensa numa perspectiva de construção social. No entanto, ao mesmo tempo, a gente já tem pacificado na nossa sociedade o que é a violência, que a violência é crime e que os crimes, eles precisam, esses processos, precisam ser respondidos, né? As pessoas precisam responder por todos os seus crimes e atos infracionais. Então, diante da violência psicológica, a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem o que é a violência psicológica, sabe? Né? É aquela hora da gente estar convivendo em relacionamentos abusivos, né? E esses relacionamentos, muitas vezes, são relacionamentos de casais, né? Hétero ou não heterossexuais, né? Também relações homoafetivas podem ser marcadas, podem ser relações abusivas, né? E a gente não consegue reconhecer, porque a gente dá outro nome para tudo.
aquele controle excessivo da pessoa, a gente acha que é ciúme, a gente aprendeu que ciúme é uma coisa boa, e a gente não percebe que é uma pessoa controlando a gente, tentando vigiar a gente, e isso nos impõe, né, uma extrema ansiedade. Muitas vezes, essas pessoas, elas começam a nos deslegitimar, tudo que vem da gente não tem valor, né, a pessoa começa a falar, mas olha, mas como que você é burra? Né? Como que você fez esse comentário? Às vezes você está assistindo um noticiário, está assistindo televisão, escutou uma coisa no rádio e você comentou, e a pessoa olha para você e fala, mas você é muito burra, não está vendo que isso não tem sentido? Então, a gente perceber que isso não é normal, gente. Isso não é amor, isso não é ciúme, isso é violência. E acender, ó, aquela luzinha. E aí, dentro dos nossos relacionamentos, ou a gente coloca isso na mesa e diz, olha, não é assim que eu quero ser tratada, não é assim que a gente vai caminhar, e a gente esperar essa modificação, e se não houver mudança, bom, saia desse relacionamento, porque esse relacionamento é um relacionamento violento, e a violência, ela é uma violência que ela tem uma escalada. Ela começa com essa coisa desse xingamento, daqui a pouco é a coisa moral, ah, mas você é uma puta, né? Você é uma vaca, né? E começam com esses xingamentos, aí começa com aquela coisa do terror. Também, se não fosse eu, quem ia te querer nesse processo? Aí entra na violência patrimonial, me dá seu celular, fui eu que paguei, né? Não, mas na minha casa o celular fica comigo, né? Olha, pega seu cartão do banco, pega seus documentos, né? Rasga seus documentos nesse processo, empurra, hoje empurra, amanhã segurou o braço, né? Depois de amanhã deu um tabefe, aí se arrepende, né? Não, pelo amor de Deus, eu não faço mais isso, me perdoa, aí a gente entra naquela lua de mel, compra um presente bonito, faz aquele amor gostoso, naquela noite de reconciliação, e aí 2 dias depois começa tudo de novo. Só que não começa tudo igual, começa tudo piorando um pouco mais. E a escalada da violência doméstica é o feminicídio, né? As mulheres, elas são assassinadas. Então, a gente precisa conversar com as mulheres, né, no que significa amor de verdade, sair desse conceito de amor, né, que é marcado pela dominação e pela violência. O Jonas está falando que está aprendendo muito, né, que o afeto é necessário, que a gente não pode abraçar, mas a gente procura outros caminhos para demonstrar afeto, né, Jonas? E uma coisa que eu acho muito massa é isso, é a gente conseguir defender entender o que é afeto, o que é cuidado, do que é violência, do que é controle, né? Muitas vezes tem muitos meninos e homens, né, que acham que quando fala assim, namorada minha eu não deixo sair de short curto porque vai passar por ali, todo mundo vai xingar ela e acha que isso é proteção. Não, isso não é proteção, isso é dominação. O seu papel nesse momento seria muito mais você falar com todos os homens, né, com quem você lida, de dizer, cara, que história é essa? Da gente não poder ver uma mulher passando de short e a gente ter que xingar ou a gente achar que tem o direito de passar a mão, né? Afeto é a gente dizer para ela, olha, eu estou contigo, eu estou usando minha voz para que cada vez mais homens parem de fazer isso. Mas a linguagem do afeto é a presença, é a relação, né? A gente entender, são palavras, hoje a gente pode falar, hoje a gente pode mandar uma carta, né, para uma pessoa, hoje a gente pode mandar um e-mail, hoje a gente pode estar ouvindo uma música e às vezes dizer assim, olha, lembrei de ti, né? Então, aquilo que nos vincula, né? A gente se importar com as pessoas, trazer as pessoas para dentro, né? A gente poder dizer, olha, como é que você está? Né? Tem muitas pessoas que estão em casa com a sua família, mas que estão se sentindo muito sozinhas, né? Porque não tinham antes uma relação tão legal, especialmente para adolescentes, tem sido muito difícil, né? E aí, o que é que a gente faz? Né? Bom, lembrei dele, lembrei de Felipe, lembrei de Mariana. Ei, Mariana, né? Eu lembrei de tu, como é que tá aí hoje? Tá tudo bem? E às vezes aquela conversa naquele dia, ufa, né? Era o que aquela pessoa queria, né? Para sair desse momento. Sim, e a Márcia Cristina, ela fala que tem estado preocupada também com os jovens, pois num momento de descoberta do mundo, do corpo, de maior autonomia, visto que vários estão deprimidos, não só por conta da quarentena, mas talvez principalmente por saberem que o mundo que estavam descortinando se modificará com certeza. Como a gente apoia esses jovens em meio à pandemia? Um fato para mim é que a gente precisa assumir que esse momento não é um momento fácil,
né? E de que a gente não tem a gente não tem todas as dicas, né, para tudo, porque a gente ainda não conhece tudo, né? Então, a gente tem que ir uma coisa de cada vez. Eu acho que primeiro é reconhecer que esse momento é muito difícil. E aí eu me permito conversar com vocês no meu lugar de mãe, né, de mãe de um adolescente, né, que às vezes a gente teve uma dificuldade, né, de assumir que, da mesma forma que está difícil para mim, enquanto pessoa adulta, né, enquanto uma pessoa que está agora trabalhando, e eu não estou no escritório, não vejo meus colegas, mas o volume de trabalho não diminui, né, porque os tempos, eles trazem essa coisa da rapidez, né, e querer cobrar que o meu filho cumpra com rotinas, com coisas que ele fazia antes. Eu tive esse momento de desarrumação, de não conseguir aterrissar no começo para mim mesma, né, de dizer assim, gente, né, por que eu quero que fique tudo igual se nada está igual? E eu acho que foi aí que começou a treta, tá ligado? Da gente dizer assim, imagina, você ficar com uma peste de uma mãe doida, querendo fazer tudo do mesmo jeito que era antes, sendo que nada é do mesmo jeito que era antes, né? Então, isso trouxe pra gente, né, muitas dificuldades de dizer assim, não, cara, mãe, qual o sentido que faz isso? Por que eu tenho que dormir essa hora se amanhã eu vou fazer o quê, mãe? Eu tô em casa, né, mãe? E eu tive uma dificuldade, né, de trazer isso para mim. Então, acho que é a primeira lição que eu falo, e aí a lição aprendida mesmo, né? É que a gente não pode achar que querer fazer e ter expectativas que as nossos adolescentes e nós mesmos façamos tudo igual se nada está igual. Né? Segundo, é a gente assumir que esse momento é difícil. Tem algumas pessoas que falam assim, ai, não, mas assim, eu tenho uma dificuldade, porque é muito difícil fazer isso. Ai, não, eu não consigo, porque... Digo, gente, sabe por que é difícil? Porque é uma pandemia, não é um piquenique no parque. Né? Então, é difícil, é para ser difícil, minha gente. Olha a quantidade de pessoas que estão morrendo, que estão adoecendo. Assumir que esse momento é um momento difícil não é desesperançar dele, né? Não é a gente desesperançar, é a gente simplesmente trazer esse complexo para frente, né? Para a gente poder lidar. Eu trago para frente para olhar com objetividade, dizer, minha irmã, é difícil, viu? Né? Como é que eu vou ficar em casa, cozinhar, lavar, passar, cuidar de filho, de gato, né? E trabalhar? Ou como é que eu vou fazer porque eu não tenho emprego, eu não tenho renda, eu apliquei para lá para o dinheiro que vai sair da transferência de renda, né? De emergência, e ainda não foi aprovado, meu cadastro não é aprovado, não sei como vou alimentar. É difícil. É um momento muito difícil. E se a gente fizer esse exercício, a gente vai perceber que se é difícil para a gente, porque não seria difícil para as meninas e para os meninos, né? A gente que é pessoa adulta, a gente tem uma rotina que ainda consegue se manter, seja porque você é a responsável pelos cuidados, né? Então, eu tenho que levantar, eu levanto, e a liderança dessa casa é minha, então eu já vou levantando, tenho que fazer compra se eu puder, eu tenho que providenciar dinheiro para comprar as coisas também, tenho que acordar a criança, tenho que fazer isso e fazer aquilo. Agora, ou seja, tem algumas coisas que prendem a gente ainda numa certa normalidade, vamos dizer assim, né? Numa dinâmica, numa rotina, né? E aí, você que é adolescente, muitas e muitos não estão indo para a escola. Muitas e muitos estão com muita dificuldade de se vincular com esse estudo à distância. Tem algumas escolas que estão sobrecarregando meninas e meninos de atividades, né? Como quem diz assim, você tem que ficar ocupado, e aí a gente não se preocupa de perguntar como essa pessoa está. Eu não tenho uma resposta, tipo assim, uma bula, né? Mas eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar da minha experiência, né? Flexibilidade. Né, a gente ter flexibilidade, a gente ser empática, né, a gente assumir que a gente não sabe lidar, ouvir mais as outras pessoas, né, acompanhar quem está passando, perguntar, né, para as pessoas, né, e respeitar esse momento, né, e aí estar muito atento a outros sintomas, né, porque tem algumas coisas que são naturais, que a gente não esteja todo dia feliz, olhando para o céu de brigadeiro,
é natural. Agora, tem algumas coisas que esse contexto, ele vai colocando a gente, né, diante de comportamentos melancólicos, né, crianças e adolescentes que tinham, né, tendências, isso é um gatilho, né, para a retomada de comportamentos depressivos e ansiedade. Então, nesse sentido, a gente precisa estar atenta para esses sinais, para que a gente possa apoiar essa pessoa nesse momento. Se está em acompanhamento terapêutico, né, conseguir, né, olha, marca com a psicóloga, tenta ouvir dicas, porque tem coisas que são muito gerais, cultive, né, presença, vamos fazer coisas junto, mas também entenda que tem que ter tempo para fazer coisa separada, porque as pessoas querem ficar separadas também, já está tempo demais dentro de casa, né, e trazer isso para dialogar, né. Tem muitas pessoas que, por uma questão de renda mesmo, né, não vão ter condições agora de pagar o plano, de pagar a psicóloga, o serviço está interrompido, e tem muitas redes que estão oferecendo esse serviço gratuito. Né? A semana passada eu vi um grupo, né, depois eu posso até passar para vocês, né, que estava fazendo um mapeamento, né, de demanda de jovens, meninas e meninos, negras e negros, né, que já tenham passado, né, por experiências depressivas e suicidas, e que nesse momento gostariam de fazer parte de um grupo, né, para ser apoiado nesse momento. Né? Tem muitas igrejas, pastoras, né, que estão fazendo grupos de adolescentes e jovens para tentar fortalecer, tem coletivos de psicólogas, de psicólogos. Então, isso é muito importante, mas esteja atenta para sinais do que indique adoecimento. Né? E aí a gente procura e se instrumentaliza, procura ajuda, né? Vamos procurar, porque sem a atenção médica a pessoa não pode ficar, mas trazer para frente essa flexibilidade de que a gente está na mesma casa e às vezes a gente acha que tem que estar junto o tempo todo. Ai, meu Deus, eu tenho que dar atenção para o meu filho. E aí, como eu, né? Foi aí que eu realmente fracassei miseravelmente. Eu achava que, não, então agora eu vou compensar todos os tempos que a gente não se vê. Cara, o cara precisa de espaço. O cara precisa ter o tempo dele. Ai, mas tem que comer. Vem comer comigo aqui, porque a gente está em casa, então a gente vai almoçar junto. Cara, hoje eu não estou com fome nessa hora. E o que é que custa eu assumir e dizer, ok, filho, então quando você está com fome, ou seja, a minha maior lição das dificuldades que eu tive até o momento, né, para lidar com essa questão junto com meu filho, elas vêm da minha dificuldade em ter conseguido ser mais flexível, né, e ter entendido esse outro aspecto. E, para mim, flexibilidade, né, opções, elas são a melhor dica que eu posso dar agora. Tem outra pergunta aqui também, mas comentando o que você falou, eu tô gestante de 5 meses, vou ser mãe de uma menina, descobri esses dias, e eu fico pensando, né? Pós-pandemia, você mãe, e a criança já vai nascer numa era já cheia de informação e um monte de coisa, e me assusta, porque eu realmente eu não faço a menor ideia de como, sei lá, criar essa criança, né? Apesar que a gente não cria pra gente, né? A gente cria para soltar as asas, mas essa de ser flexível foi muito importante, porque a gente precisa também saber nosso lugar, né? Também saber dar nome às coisas. Obrigada. E uma coisa que eu te diria, e que eu compartilhei com uma amiga que está gestante, da minha própria experiência, né, é que eu fui mãe muito jovem, né, quando meu filho nasceu, eu ainda tinha 24 anos, né, mãe solteira, né, com esse bebezinho, sem mãe, minha mãe já havia partido, sem vó, minha avó já havia partido. Então, nesse sentido, eu passei muito tempo da minha maternidade querendo ser a minha mãe, querendo ser a mãe que a minha mãe foi, e aí eu fracassei. E depois eu criei uma história de que eu não queria ser a mãe que minha mãe foi. Então eu dizia, não, eu não quero ser a mãe que minha mãe foi, e eu também não posso ser a mãe que minha mãe foi. E aí, hoje, mais velha, eu percebo que a gente é a mãe que a gente é. A gente nem tem que ser a mãe que a nossa mãe foi, nem a que ela não foi. Eu vou ser a mãe que eu sou, porque eu sou a mulher que eu sou. E a partir da nossa experiência enquanto mulheres, pessoas diferentes das mulheres que foram nossas mães, a nossa maternidade, portanto, vai ser diferente, né? E da mesma forma que as crianças, né, elas estão aprendendo a ser gente todo dia, a gente também aprende a ser mãe todo dia. O Pokémon muda de level, a gente achava que estava aprendendo uma coisa, aí muda de level o Pokémon, a gente já não sabe mais nada. Então, flexibilidade, aprender, e fica com a gente o tempo todo. É isso mesmo, verdade.
A Carolina, ela falou que a conversa é fundamental e todos podemos atuar com uma postura de escuta e de diálogo, que eu também concordo. Como vocês duas acham que podemos influir publicamente nas redes de que dispomos para propor uma atitude proativa em busca de harmonia? Eu vou começar depois tu falas. Ah, A gente pensar que eu acho que a esperança, ela não é um sentimento, ela é uma decisão, né? A gente uhum. decide, né, esperançar, como Paulo Freire dizia, né? E a esperança, ela não é utópica, ela não é ingênua, né? Ela é simplesmente você olhar para frente e dizer assim, eu sei que o que vem pode e será melhor, eu acredito nisso. E então eu ajo para que isso aconteça, né? Tem atitudes que a gente só faz fazendo, né? A gente não pode fazer por outro caminho. Então, se eu quero, nesse sentido, né, que trazer esse conteúdo de mais harmonia, de positividade, então é a partir disso que eu me projeto nas minhas relações. Sim, sejamos pessoas críticas, né, sim, sejamos pessoas que trazem, né, essa análise das desigualdades, mas eu aprendi na semana passada, né, que eu sou uma pessoa muito ativista, né? Já faz muitos anos que eu sou ativista. As minhas irmãs dizem que eu sou assim, aquele ETzinho que diz assim, ai, uma militância, me segura que eu quero ir lá militar, né? Então eu sou uma pessoa da militância. E na semana passada eu fui muito, recebi um convite, né, de uma líder espiritual para dizer, Viviana, você precisa cultivar mais alegria. Você precisa cultivar mais leveza, porque você está o tempo todo na sua vida, pelo seu trabalho, pela sua militância, tocando muito na dor, tocando muito naquilo, na falta, tocando muito no precário, né, na violência, né, e o seu trabalho ele é fundamental, mas isso desgasta muito a gente, então procure cultivar a alegria, né, e foi tão bonito escutar isso, porque isso me deu uma outra chavinha, sabe, para acessar abrir outra porta da minha realidade, e aí eu percebi que eu passei a escutar músicas diferentes, a buscar filmes diferentes, a fazer conversas diferentes, né? E isso trouxe outro elemento para a minha forma de perceber a vida. E aí eu tenho uma amiga que chama Ana Nery, que eu gosto muito dela, de um aspecto, sobretudo, que é que toda vez que as pessoas falam assim do precário, ela sempre fala assim, da periferia, nossa, periferia, e está faltando isso, ela fala assim, gente, a gente também precisa falar das iniciativas muito legais que estão acontecendo lá. Então, trazer para as redes é trazer para a gente, é a decisão de como você decide estar na vida. Eu não quero ser ingênua e alienada de achar que as dificuldades não existem, mas eu sei que não são só elas que existem, né? Porque se nós não fôssemos pessoas capazes de resistir, pessoas capazes de se reinventar, pessoas capazes de sorrir, né? Nós não estaríamos mais aqui. Então, é abrir espaço mesmo para isso. Mas na pandemia tem tempo para rir? Tem, né? Porque isso faz o nosso bem-estar. Lembrando sempre daquilo, a principal militante é aquela que está viva, a ativista é aquela que está viva, né? E a leveza, o sorriso, o afeto, o coração quentinho fazem parte da nossa vida, né? Não é porque você hoje, né, assistiu um filme mais leve que você deixou de se preocupar com outras questões, né? Nós conseguimos fazer. Eu tenho um sobrinho que ele mora nos Estados Unidos, a minha irmã mora lá há muito tempo, ele nasceu lá, então ele fala assim, Daddy, multitask, né? Porque ele fala, olha, a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu trago muito isso para a gente não sente uma coisa só, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de ter um dia que a pessoa pergunta para você assim, e aí, como é que tu tá? Aí tu fala assim, eu tô bem, mas eu também estou muito chateada porque aconteceu uma coisa, e eu estou triste com não sei o quê, eu estou com raiva. É isso mesmo, né? Nós somos pessoas que nós sentimos as coisas em diversos níveis. Então, eu aprendi com a minha irmã que a gente precisa dizer assim, tem uma parte de mim que está muito triste, né? E muito indignada com a morte de Miguel, com a morte de George Floyd, com a morte de Pedro. Tem uma parte de mim que está com medo, né? Que é a parte que está com medo porque eu não sei, né, o que é que vai passar pela frente, mas tem uma parte de mim que hoje está feliz, porque eu olho assim, e eu tenho casa, eu estou aqui com meu filho, tem uma parte que está esperançosa, que é, quem sabe a gente não sai disso aqui melhor, então eu acho que é trazer tudo isso que está dentro da gente, né, e decidir que a gente vai abrir espaço
para as coisas boas, para a leveza e se relacionar com as pessoas assim. Da minha parte, acho que diariamente, quando começou essa pandemia, eu não estava muito otimista. Não, acho que ninguém estava, né, na verdade. E eu procurei fazer exercício, sabe, que me ajudasse a exercitar o corpo. Comecei a escrever na lousa o que eu tinha que fazer, a listar. E teve dias que eu não estava muito bem, eu me culpava por eu não conseguir fazer minhas coisas e também não estar bem. Cada dia que a gente não precisa estar bem o tempo todo, né? Então acho que uma coisa que eu tenho levado para mim é aprender também a me autoconhecer nessa pandemia. Acho que todo mundo, né, tá se redescobrindo, né, ressignificando as coisas. Então, acho que para ter uma boa harmonia nas redes, até conosco, com nós mesmos, eu busco, acho que fazer as coisas, não só deixar escrito ou, sei lá, falar. Eu estou procurando fazer tá ativa, pelo menos em casa, não precisa nem ser nas redes, mas para conseguir fazer minhas coisas. Então, Sim, acho e que. eu acho que, sabe uma coisa massa também? É a gente trazer essa dimensão de compaixão para a nossa vida, né? Acho que a gente se cobra tanto, né? Ai, meu Deus, hoje eu não consegui fazer quase nada. E aí é aquela coisa da gente se permitir se deslocar, e é mais fácil quando a gente olha para outra, né? Dizer assim, se fosse agora alguém que ligasse para mim e dissesse que está em casa, no meio da pandemia, e hoje não conseguiu fazer quase nada, o que é que tu dizia para ela? A gente não ia apoiar, a gente não ia dizer, ô mulher, mas assim, te acalma, tá difícil mesmo, amanhã você faz. Então, eu acho que a gente precisa trazer a gente para esse lugar das nossas melhores amigas e nossos melhores amigos. Eu vou ser minha melhor amiga, e eu vou ser meu melhor amigo, e toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou dizer para mim o que eu diria para minha melhor amiga. É dizer assim, mulher, tu já trabalhaste o dia todinho, descansa agora, né? Ah, mas falta prato. Tem nada não, os pratos eles não vão sair correndo por dentro da casa, não. Senta agora e tenta assistir, né? Cultivar compaixão, né? Ter esse tempinho para a gente respirar, né? E perceber como é que você está se sentindo, porque às vezes a gente não sabe como é que a gente está se sentindo, a gente está mal, está desarrumada, mas a gente não sabe como é que a gente está se sentindo. Então, dizer assim, olha, aprender a dizer para as pessoas que estão com a gente, mas a dizer a gente, olha, eu preciso parar 5 minutinhos, porque eu preciso, não precisa nem dizer muita coisa. Para você, você diz, porque eu preciso me aterrar, né? E aí você vai para o seu quarto, senta, ou vai para algum lugar, né? Senta, respira, né? Bota o pé no chão, olha o céu, né? Olha o teto, fecha os olhos, né? E aí você diz assim, ai, o que é que eu estou sentindo, né? E vá dando nome, né? Aquilo que tu disseste no começo. Ah, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu estou muito triste, né? E é por isso, é porque eu recebi aquela notícia e às vezes a gente tem ouvido notícias tristes e a gente não quer chorar, né? E aquele choro fica preso no peito da gente. E a gente, depois de uns dias, não lembra mais da notícia, mas tem um choro preso aqui, a gente não sabe porque está triste, né? Então, assim, a gente não pode sucumbir à tristeza, mas sentir tristeza faz parte, né? A gente ouvir, né, dentro desse período da pandemia, um parente meu em Recife foi assassinado, e quando a notícia chegou num domingo de manhã, eu fiquei meio que mantendo uma distância, sabe? Dizendo assim, não quero, ai, que triste, mas eu não queria. E chegou uma hora que eu falei assim, não, a única maneira que eu vou passar por isso é atravessando isso. E depois, quando terminou o dia, eu me permiti sentar, né, e dizer assim, olha, eu quero lembrar dele, eu quero entender o que foi isso que aconteceu com ele, e chorei, cara. Minha gente, eu passei umas 3 madrugadas acordada chorando da revolta dessa violência urbana, de um menino tão jovem ter sido morto, né, porque essa vida foi encerrada. Mas eu posso dizer que depois desses 3 dias, assim, que eu não conseguia dormir à noite chorando, muito triste, né, nesse processo, eu atravessei essa dor. E senti-la me fez melhor, me conectou com a sua família que sofre, né, mas me permitiu colocar isso num lugar muito saudável dentro de mim. Então, às vezes, você está com muita dor pelos que você conhece que morreram, pelas injustiças. Então, se permita sentir essa dor, né? Mas se permita também acreditar que depois que você sente, você diz, e o que é que eu posso fazer? E a gente encontra uma coisa para fazer, né? E eu acho que ter esse tempo de respirar,
né? Tem gente que não está mais respirando de tão tensa que está. Então, ó, faz aquela 4-4-8, sentiu que está falando e já está atropelando, ó, é tempo de dizer, pegar o melhor momentinho, ó, para, né? E diz, ó, inspira, segura, solta. E aí, isso é incrível, né? Quando você senta e você faz isso, você se acalma, né? E crie espaço e fale sobre isso com as pessoas, né? A gente está tentando passar por uma pandemia como se não estivesse passando. As pessoas estão com muito medo. Ai, o que é que meu chefe vai pensar? O que é que minha amiga vai pensar? Não tem o que pensar. Fale sobre isso. Se você se sentir à vontade de dizer, olha, gente, queria partilhar com vocês. Ontem eu estava muito triste, mas tentei, né, dançar. Olha, ontem eu estava muito triste e chamei um brother meu e a gente ficou aqui num papo e funciona. E aí tu vai ver como vai aparecer um monte de gente dizendo assim, nossa, eu também, nossa, igual, nossa, que ideia boa. E a gente vai criando essa rede de autocuidado e de solidariedade. Ah, mas é isso mesmo, a gente às vezes não permite se conectar com a gente mesmo, a gente não se permite sentir nossa tristeza, né? Até para mesmo se conhecer. Então, aí vai acumulando, 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 tem hora que desaba de uma vez. Mas é isso, viu? A gente está caminhando para o finalzinho da live e eu quero compartilhar com vocês uma prática de autocuidado que eu aprendi com uma amiga minha, que ela falou que quando você tá triste, tá desolado, sei lá, tá passando por outras coisas, é bom você tomar banho no escuro, colocar uma música relaxante e tomar banho no escuro para poder se sentir, se escutar, e funciona, é bom. E você tem alguma prática que você faz quando você tá triste, quando você tá desolada? Eu tenho tentado começar o dia melhor, sabe? Uhum. Essa coisa desse corre-corre, de muita coisa para fazer, né? E, geralmente a gente começa o dia, a gente ainda está na cama, já é o celular tocando, aí não é incomum, né, que a gente já entra ali pelo WhatsApp, já vá vendo as coisas, né? Ou que a gente já começa a fazer a nossa lista mental, né, do que a gente tem que fazer durante o dia. Né? Eu tenho que fazer, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer isso, e a gente na cama já começa. E aí eu aprendi, né, que a gente pode começar o dia não dizendo o que a gente tem que fazer, mas dizendo o que é que a gente quer ser, né? E eu começo o dia dizendo que hoje eu quero que esse dia seja um dia muito feliz, eu quero ser muito feliz hoje. Eu acho que hoje é um dia que eu quero muito estar perto das pessoas que eu amo, eu quero sentir o amor das pessoas, e eu começo pensando nisso, né? E pensando nas coisas que dá para ser, o que é que eu quero sentir, e não no que eu tenho que fazer, né? E a minha irmã, eu tenho uma irmã que é psicóloga, ela fala assim, quando você começa o dia já pensando nessas coisas todas, o nosso cérebro pela manhã ele é muito plástico, então é como se você estivesse dando esteroides para o seu cérebro, tem um estresse bem pequenininho já ali, né, que te avisou das coisas, aí tu fica lá e dá esteroide, né, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, ela faz assim, uma dica, né, para você é você dizer assim, o que é que você quer ser nesse dia de hoje, o que é que você quer sentir, né, e isso modifica a plástica do teu cérebro e a tua experiência no dia, né? E você passar o dia se conectando com isso. E eu tenho cultivado pausas no dia, assim, de dizer, olha, agora eu vou parar, né? Na hora do almoço, almoço, lá, e paro e digo, agora eu vou fazer, ou eu medito, ou eu faço algumas posturas de yoga, ou simplesmente eu fico deitada no chão, olhando para a parede mesmo, mas eu tenho inserido essas pausas, assim, porque tá difícil, né? E se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não cuidar da nossa cabeça, a gente não vai sobreviver. Então, é necessário, é fundamental, né? A luta, ela é importante, o trabalho é importante, mas o autocuidado, ele é essencial. Sem ele, a gente não vai viver. Sim, eu te agradeço muito por essa conversa gostosa. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom conhecer você, suas práticas. E é isso. Eu quero chamar a Emily para poder finalizar aqui nossa conversa e agradecer por todas e todos que participaram. Gente, foi muito bom ouvir. Parece que durou 15 minutos. Uma delícia ver você. Muito bom, o pessoal tá aqui falando também, né, nos comentários de como foi bom ouvir. E eu adorei, assim como outras pessoas que comentaram aqui, Michele, quem mais que foi que tinha comentado? Kathleen, né, dessa perspectiva de acolhimento, né? Porque é muito
é muito fácil a gente falar que não, é só faz isso e tá resolvido, isso vai passar. A gente sabe que em algum momento vai passar, né? Mas não adianta só falar vai passar e tá tudo resolvido, né? Não é assim. Estamos pensando no autocuidado, como essa coisa da rede de apoio, de a gente falar com quem a gente gosta, de ouvir, de estar atento, né, no nosso entorno. Foi super gostoso. Vou chamar a Tereza de volta aqui também para dar um tchauzinho. E aí, Tereza, foi muito bom ouvi-las, né? Nossa, eu adorei mesmo, porque vocês iam falando e as coisas iam se encaixando, porque eu acho que assim, vocês trouxeram um contexto da pandemia, mas o que foi dito vai além da pandemia, né? Porque toda a questão de vulnerabilidade, a necessidade do diálogo consigo próprio, de diálogo com o outro. O diálogo parece uma coisa tão banal e é tão difícil de ser realizado, né? Quem que começa, por exemplo, na casa, quem começa a ter essa postura mais de esperança, como a Vivi falou, tão bonito, é uma decisão, quer dizer, eu quero ser diferente, eu quero mudar o contexto, né? Então, como eu mudo esse clima da casa, o clima do trabalho, que é essa postura mais de consideração do outro, né? De respeito a si mesmo, de respeito ao outro, eu gostei muito mesmo, gostei muito do que você falou da questão da alegria, do humor. Eu sou uma ativista do humor, eu acho que o humor melhora a vida da gente quando a gente brinca, fala besteira, ouve música, dança. Você muda a chavinha, porque a gente tem que estar conectado na vida, nas coisas que nos alimentam, né? Adorei, gostei muito, gostei quando vocês falaram da delicadeza do cuidado, né? Foi ótimo, 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 ótimo. Foi muito bom. Foi tudo muito bom. Eu fiquei pensando assim, eu podia cortar uns pedacinhos. Eu pensei assim, eu podia cortar uns pedacinhos, né? Aí eu falei, não dá para cortar um pedacinho para destacar, porque tem muitos pedacinhos bons. É muito difícil selecionar um pedacinho para destacar. Foi muito gostoso mesmo ouvir vocês, gente. Então, gente, eu super agradeço, quero que a gente continue. E a gente está vivendo o medo, né? Quer dizer, tem o medo da pandemia, tem o medo. Pode falar. Que a gente, sim, vamos continuar a conversa. Vamos continuar. Isso, vamos continuar nos cuidando. Adorei as dicas da Amanda e da Vivi de práticas de autocuidado agora do finzinho também. E aí lembrar quem está vendo a gente, seja ao vivo, seja a gravação, que daqui a pouco fica tanto no Facebook quanto no YouTube, SEDAC Vídeos, lembrar o pessoal que na próxima quinta, às 5h30, tem mais uma conversa da ocupação Encrespados. A semana que vem o tema vai ser arte e juventude, né? Arte como voz da juventude, e vão participar o Fino do Rap, Jonas Rosa e a Letícia Maria. Então, imperdível de novo, assim, quem não viu a da semana passada, ou quem chegou atrasado hoje, ou tá vendo a gravação, tá valendo muito a pena, assim, ver essas conversas. Então, já se programa para a próxima quinta-feira, 5h30, aqui no facebook.com/CEDAC, né, Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, para ver essas conversas e ficar de olho também no coletivo Encrespados, o que eles têm feito por aí. E a Viviana Santiago também está nas redes, né? Ficar de olho aí no pessoal. Então, muito obrigada de novo, Amanda, Viviana, obrigada por terem conversado aqui com a gente, foi uma delícia ouvir vocês, obrigada pela disponibilidade, e seguimos nos cuidando e seguimos juntas aí. Tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite, Tereza. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Se cuidem. Tchau, queridas. Se cuidem. Tchau. Tchau.